Leitura da Palavra de Deus, Salmo 23, abra sua Bíblia. Nós vamos meditar especificamente no verso 4, com o tema Montes e Vales, a realidade da vida do salvo. Salmo 23, quando chegar no versículo 4, toda a igreja vai ler junto comigo, que é o nosso texto básico. Diz assim a palavra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Todos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai querido, a tua palavra será exposta neste momento. E o Senhor conhece cada coração que adentrou este santuário. O Senhor conhece, Pai, cada necessidade. E por isso, Pai, suplicamos agora que o Teu Espírito Santo distribua a Tua palavra segundo a necessidade de cada coração. E que o Teu nome seja glorificado através da mensagem da Tua palavra. E que a Tua igreja seja edificada, consolada e confortada. Nós oramos, Pai, submissos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Montes e vales, a realidade da vida do salvo. O Salmo 84, dos versos 4 a 6, ele fala sobre um vale. Nós vamos falar sobre vale hoje. Ele fala sobre o vale de Baca. O que é um vale? Um vale, queridos, é um canal escuro, um canal sombrio e um canal traiçoeiro. Esse vale citado no Salmo 84 é chamado de vale de Baca. E isso trazido para nós, do hebraico, é vale de lágrimas, ou vale de lamentar, ou vale de lamentação, ou vale de choro. Quem de nós aqui nunca visitou o vale de lágrimas? Quem nunca passou por um período emocional nesse vale de lágrimas? A palavra de Deus nos mostra, queridos irmãos, que no nosso caminhar, nem tudo é planície, nem tudo são rosas. Se nós tivéssemos, por exemplo, dias somente chuvosos, a nossa vida estaria encharcada. Se nós tivéssemos somente dias ensolarados, nossa vida estaria seca. Por isso o Senhor tanto trabalha conosco nos montes, como Ele trabalha também no vale. E esse texto, esse salmo, esse verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão ou a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Nós podemos imaginar algo horripilante. Talvez alguém dissesse: pastor, parece até um filme de terror. Vale da sombra da morte. Porque esse conceito mistura vale e sombra, duas palavras que causam medo.
Então o vale, principalmente na época do rei Davi, que escreveu este salmo, é um lugar desprotegido, é um lugar ladeado por montanhas altas, e a pessoa que passava por ali podia ser vítima de uma emboscada, de uma quadrilha de assaltantes, ou então de um animal selvagem, ou até mesmo vítima de uma avalanche. Sombra, quando a gente fala em sombra, sempre traz um medo primitivo que habita o ser humano. Porque sombras é falta de luz, é frio, é ausência de sol, é impotência diante de perigos que muitas vezes estão escondidos e nós não podemos ver. Atravessando o vale, não sabemos o que vamos encontrar pela frente. E eu pergunto para você, amado irmão, amada irmã, você já passou por esse lugar? Você já passou pelo vale? Você vai dizer, mas eu moro em São Paulo. São Paulo não tem vale. Tem, né? Tem os vales aí, mas são vales bem diferentes. Mas esse vale, queridos, que a gente vai trabalhar nesta manhã, pode ser um vale espiritual, um vale emocional, ou até mesmo um vale psicológico. E em algum momento da nossa vida, nós vamos atravessar, ou estamos até atravessando por esse vale. Por isso a necessidade de estarmos sempre preparados, porque quando menos esperamos, estamos diante deste vale. Vales são tempos difíceis, mas vales nos fazem também amadurecer. Para você que é um servo do Senhor Jesus, você que é uma serva do Senhor Jesus, o vale nos faz amadurecer. Temos tristezas, temos alegrias, temos vitórias, temos derrotas, temos sucessos, temos fracassos. O que chamamos isso de montes e vales. E esse vale específico aqui do Salmo, que Davi chama de vale da sombra da morte, é um local escuro. E era também a última morada dos leprosos. Ou seja, ali era o estado terminal do leproso. E por ali mesmo ele morria. E a família nem ficava sabendo se ele estava vivo ainda ou se já tinha morrido. Porque ali era o local terminal dos leprosos. Então nós podemos tentar imaginar aquilo que estava na mente de Davi. E ele diz assim: ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, todo cheio de lepra em estado terminal, não temeria mal nenhum. Por quê? O que diz o Salmo? Porque tu estás comigo. Que glória, irmãos! Não precisamos ter medo para enfrentar o vale, porque há uma grande promessa da palavra. Há uma grande certeza que precisa estar dentro do nosso coração. Tu estás comigo. É a promessa da palavra de Deus. E sempre, queridos, que a Bíblia fala sobre vale, ela relata fatos difíceis na vida das pessoas. Por exemplo, Josué fala do vale da tribulação. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. E o Senhor se apartou do ardor da sua ira. Por isso se chama aquele lugar até hoje Vale de Acor, ou Vale da Tribulação, ou na Bíblia, linguagem de hoje, chama Vale da Desgraça. Josué capítulo 7, versos 26. O próprio Davi, no Salmo 84, que eu já citei aqui, fala sobre o vale árido,
o qual passando pelo vale árido faz dele o manancial. O profeta Oséias fala sobre o vale da aflição: e transformarei o vale da aflição em uma porta de esperança. Portanto, vale significa sempre momento difícil na vida da pessoa, na vida do servo de Deus. E nesse texto, Davi então fala sobre o vale da sombra da morte, ou seja, vale de escuridão profunda. Em primeiro lugar, a primeira frase do versículo diz assim: ainda que eu ande pelo vale. Então, queridos, entramos no vale nesta manhã, que quando nós entramos no vale, nós precisamos de ter ciência que os vales são inevitáveis. Eles vão acontecer. Seja agora ou seja amanhã, eles vão acontecer. Muitas pessoas acabaram de sair do vale. Outras pessoas estão passando pelo vale. Outras pessoas estão a caminho do vale. E depois de cada monte, vem um vale. E o Senhor Jesus é muito claro, quando Ele diz: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Então, a questão, queridos, não é se acontecer, mas quando acontecer. Quando acontecer o vale na minha vida. Por exemplo, no vale a gente enfrenta sofrimentos. Quantas pessoas estão sofrendo nos dias de hoje? No vale a gente enfrenta tristeza. Muitas coisas têm nos entristecido. No vale a gente enfrenta doenças. Temos de orar, nós temos muitos irmãos da igreja passando por enfermidades. No vale a gente enfrenta tempos de frustração, tempos de fracasso, tempos de fadiga. Quer dizer, o vale faz parte de uma vida normal. Então os vales são inevitáveis. Os vales também são imprevisíveis. Não é possível você agendar, não é possível você planejar, não é possível você demarcar. Por quê? Porque eles são imprevisíveis e vêm sempre nas horas inesperadas. E o exemplo que eu uso aqui é um exemplo muito simples do pneu furado no carro. Se você soubesse a hora que o pneu ia furar, você já ia com o carro lá em frente à borracharia. Aí falava: ó, o pneu está furando, então por favor, conserte. Mas são imprevisíveis, a gente não sabe, né? Então pode, muitas vezes você está vivendo um dia maravilhoso e de repente você recebe um telefonema. De repente você recebe uma mensagem no WhatsApp. De repente você foi ao médico e recebeu um diagnóstico médico. De repente você é surpreendido por um acidente. O profeta Jeremias diz assim: destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está assolada. De repente são destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Preciso ter ciência que os vales são imprevisíveis. Preciso ter ciência também de que os vales são imparciais. Ou seja, não existe uma vacina contra os vales. Não pode chegar no médico e falar: eu quero uma vacina porque eu não quero passar por vale nenhum na minha vida. Que são imparciais, ninguém tem isenção, ninguém recebe passe livre. Todos nós temos problemas. Pessoas boas e pessoas não tão boas também. Os vales, queridos, são simplesmente uma indicação de que você é uma pessoa normal. Isso acontece com todos. E a palavra de Deus diz que as coisas boas acontecem para os bons e para os maus. E as coisas ruins também acontecem para pessoas boas,
para as pessoas que não são tão boas. Mas a nossa reação, queridos, quando estamos diante de um vale, a gente pergunta: por que eu? Já vi muito essas perguntas. Principalmente quando a gente vai visitar alguém que está enfermo, diz: mas por que eu, pastor? Por que eu? Nós não estamos isentos dos problemas, amados irmãos. E a gente precisa sempre estar preparado, porque somos seres humanos. O céu ainda não é aqui. No céu nós não teremos vales. No céu nós estaremos livres de todas essas tribulações. Mas lembre-se sempre, aqui ainda não é o céu. Nós não chegamos ainda no céu. Aqui existem as dificuldades, aqui existem os problemas, e isso fazem com que você, que é salvo, fique decepcionado, que você fique doente, que você sofra tragédias, a perda de pessoas queridas e também dificuldades financeiras. Nós somos pessoas normais, por isso acontecem essas coisas. Mas existe uma diferença, existe uma grande diferença, quando o salvo entra no vale, é a presença do bom pastor. Ainda que eu ande pelo vale, tu estás comigo. Você não está sozinho. Se você, amado irmão, amada irmã, está passando pelo vale, você não está sozinho. Porque tu estás comigo, diz a palavra. A presença do Supremo Pastor. O Senhor disse para Josué: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele disse para os discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ainda que eu ande pelo vale, o Senhor está comigo. Eu não estou sozinho. Em segundo lugar, pelo vale. Ainda que eu ande, eu não estou sozinho. Pelo vale. Quer dizer, eu preciso ter ciência que os vales vão acontecer na minha vida. De onde procedem os vales? Mas pastor, de onde vêm esses vales? Existem 3 fontes. A primeira fonte é o diabo. Por quê? Ele tem prazer em ver pessoas no vale, principalmente servos do Senhor. E Pedro nos alerta, dizendo assim: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário o diabo anda de redor, rugindo como leão e procurando a quem tragar. Muitas pessoas vão para o vale porque caíram nas ciladas do diabo, pois devemos estar cuidando. A segunda fonte é o próprio homem. Por que o próprio homem? Porque não consultamos a Deus e, como consequência, nós vamos para o fundo dos vales. Então lhe disseram, esse texto está em Juízes 18, verso 5. Então lhe disseram: consulta a Deus, para que saibamos se será próspero o caminho que seguimos. Queridos, quando nós deixamos de consultar Deus através da sua palavra para tomarmos nossas decisões, nós podemos entrar num vale por culpa nossa, porque não consultamos a Deus e a sua palavra. E a terceira fonte de onde pode surgir os vales é o próprio Deus. Embora Deus não tenha prazer em nos ver sofrer,
Ele pode permitir vales, porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Aí você fala, mas sofrimento? Deus tem um propósito. E Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando o Senhor permite a nossa entrada no vale, é porque Ele tem um bom motivo para isso. E o apóstolo Pedro escreve dizendo assim: na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. Era a igreja de Cristo, eram os irmãos em Cristo, que estavam passando por várias provações, que estavam passando no vale, a perseguição, porque Deus queria ensinar aqueles irmãos, como Ele quer também nos ensinar. E o apóstolo Paulo escreve assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundante um eterno peso de glória. Portanto, todo vale serve para um propósito. Muitas vezes tem uma pequena irritação que alguém causa em você. Deus tem um propósito, e esse propósito é o quê? Nos transformar e nos amadurecer. A nossa fé se desenvolve nos vales da vida. Sabe por quê? Porque Deus está muito mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. É o contrário que ensina a teologia da prosperidade. Deus está muito mais interessado no nosso caráter, na nossa formação de vida, para sermos semelhantes ao Senhor Jesus, na nossa integridade, do que no nosso próprio conforto. E o exemplo que nós temos máximo na palavra de Deus é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ficou isento de sofrimentos? Não. O Senhor Jesus foi tentado? Foi. O Senhor Jesus foi mal entendido? Foi. O Senhor Jesus foi criticado injustamente? Foi. E será que nós seremos também? Deus está trabalhando na nossa vida. E Ele pode usar cada vale na nossa vida para o nosso próprio bem. Por quê? Os vales nos fazem crescer. Se você está passando por um vale, não fique desesperado. O vale faz com que haja em nós crescimento. A terceira frase do versículo que nós vamos analisar diz assim: não temerei mal nenhum. Não temerei mal algum. E esse temor, queridos, que nós não devemos passar por ele, envolve o quê? Recusar o desânimo. Ah, fulano está tão desanimado. Você que sabe disso, vai lá e leva para ele uma palavra de ânimo. Você que estuda a palavra, que está bem espiritualmente, visita essa pessoa, visita esse irmão, visita essa irmã, e leva para ele uma palavra de ânimo. Davi diz assim: ainda que eu ande, e ele não diz assim, ainda que eu corro, ainda que eu entre em pânico, ou pare ou fuja, mas ainda que eu ande. E andar significa o quê? Caminhar em passos firmes e conscientes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou caminhar com passos firmes e passos conscientes. Eu não vou correr, e eu vou estar sempre enfrentando os vales da vida. Recuse-se a ficar desanimado. O desânimo não procede de Deus. Desânimo não procede de Deus. Não é possível rodear o vale. Não é possível passar por baixo ou por cima do vale. Temos de passar pelo vale. Caminhar firme.
e recusar o medo. Ele diz: não temerei. Não temerei perigo algum. Ou seja, como eu poderei andar sem medo? Como que eu vou andar a passos firmes dentro do vale, num local perigoso, escuro, tenebroso? Como que eu vou andar sem medo? Ele diz: eu não temerei. Não temerei. Por que você não vai temer? Porque você tem de olhar para o poder de Deus e não para o problema. Nosso olhar tem de estar fito no poder de Deus e não no problema, porque isso é uma necessidade na nossa vida como salvos. Duas pessoas enfrentam a mesma situação e uma delas se desgasta, a outra é fortalecida por causa da sua fé, porque o seu foco está no poder de Deus e não no problema. Você tem um problema? Tem. O seu Deus é maior do que esse problema. Então foque a sua mente, a sua visão no poder de Deus e não no problema. Não nas circunstâncias, mas em Cristo. Não na situação, mas no Salvador. Não no problema, mas no poder de Deus. Por quê? Porque a energia humana se esgota. Por mais atleta que você seja, por mais que você esteja muito bem fisicamente, a resistência humana tem limite. E quando nós andamos pelos vales, nós precisamos de uma fonte maior que nós mesmos. E essa fonte nós vamos alcançar no poder maior do nosso Deus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Nosso coral cantou hino sobre o poder de Deus. Nosso coral cantou hino sobre a fidelidade de Deus. O Salmo 34, verso 18, o salmista diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Jeremias 29, 11 diz: conheço os planos que tenho para vocês. Essa é a linguagem de hoje, tá? Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu quero te desafiar nesta manhã, amado irmão, amada irmã, a caminhar sempre na companhia do Deus Todo-Poderoso, porque Ele promete nos capacitar quando nós estivermos no vale. Não temerei mal nenhum, porque eu vou estar olhando para o poder de Deus e não para o tamanho da minha dificuldade. Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Portanto, nessa sua caminhada firme dentro do vale, Deus está ao seu lado para te proteger. Portanto, não há nada a temer quando o Senhor Jesus é o nosso pastor e está conduzindo a nossa vida. Deus não está no alto olhando para você e dizendo: eu espero que você consiga vencer. Ele está com você, andando do seu lado, segurando na sua mão e te conduzindo à entrada do vale. Queridos, algo muito interessante nesse salmo é que dos versículos 1 a 3, o salmista usa a segunda pessoa. Por quê? Porque ele está falando a respeito de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, leva-me para as águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Então ele está falando de Deus. Mas no versículo 4, ele vai falar agora com Deus. Vai falar com Deus. Tu estás comigo.
Ele não está falando mais de Deus, mas ele está falando com o próprio Deus. Sabe por quê? Porque são os vales que nos colocam face a face com Deus. Muitas pessoas que estão vivendo uma situação muito boa se esquecem de Deus. Até mesmo salvo. Não tem tempo para orar, não tem tempo para estudar a Bíblia, não tem tempo para vir à igreja, não tem tempo para nada. Mas está tudo bem. Mas, na hora em que ele entra para o vale, aí ele vai buscar a presença de Deus. Aí ele precisa da presença de Deus. De repente, o que é superficial se torna agora íntimo, ou seja, falar com Deus, vida de oração e de comunhão com Deus. Qualquer pessoa madura, querido, sabe que durante os vales a gente fica mais próximo de Deus. Nos momentos de dificuldades a gente clama mais a Deus. Nos momentos de dificuldade a gente pede oração para os irmãos. Então vale é o momento em que a gente fala com Deus. Você fala com Deus. Tu estás comigo. Senhor, o Senhor está do meu lado. Muitas vezes a gente se sente desgastados, perplexos, desesperados. E nós nos curvamos diante de Deus. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu não aguento mais. A busca do Deus Todo-Poderoso. Portanto, se você está passando pelo vale, não olhe para o seu problema, mas olhe para o poder de Deus. Porque tu estás comigo. O Senhor está na sua vida. Aproxime-se dele. Tenha intimidade com ele. Através da vida de oração, através do estudo da palavra, através do compartilhar com os irmãos. A outra coisa que nos ensina é que nós devemos confiar exclusivamente na proteção do Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim: por quê? A tua vara, ou o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vara significa proteção. Quando você passar pelo vale, eu te protegerei. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, queridos, o que representa a vara? A vara, queridos, representa livramento. A vara era algo de mais ou menos 1 metro de comprimento, e tinha uma das pontas mais afiadas, afinadas, né? Era um instrumento de defesa do pastor. E todo pastor sempre tinha uma boa pontaria. Então, quando surgia um urso, surgia um leão, ou surgia um lobo selvagem, ele atirava a vara para defender as suas ovelhas. Tanto Deus é o nosso defensor. A tua vara, o Senhor me protege, o Senhor me defende em todos os momentos. Salmo 34, verso 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Vara significa proteção. O teu cajado me consola. Então era um bastão assim, bastante longo, que tinha na ponta uma argola. E o pastor usava aquele instrumento dele para trazer a ovelha que estava longe. Ele buscava a ovelha e trazia. A ovelha caía num precipício, ele descia lá e com o cajado, ele pegava aquela ovelha, colocava nos ombros e ia para casa. O teu cajado me consola.
que você está passando uma fase difícil na sua vida, o Senhor está com o cajado dele pronto para te buscar. Porque Ele cuida das suas ovelhas, Ele zela pelas suas ovelhas. O sumo pastor se preocupa com as suas ovelhas desviadas. E o Senhor Jesus conta a parábola da ovelha perdida, que todos conhecem. E diz: qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, não deixa 99 lá no aprisco em segurança? E não sai noite adentro, madrugada fora, em busca da que se perdeu? E procura até achar. E quando ele acha a ovelha, quando ele a encontra, ele a toma nos braços, ele cura suas feridas, a coloca nos braços e leva para casa. E chegando em casa, ele chama os amigos e faz uma festa. Achei a minha ovelha perdida. Se você sabe de alguma ovelha que está perdida, vamos buscar. Vamos trazer de volta. Que o pastor faz isso. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu gostaria de encerrar colocando aqui a primeira frase, um dos nossos hinos, que a igreja, creio que a igreja conhece muito bem. Diz assim: pelo vale escuro, e não conhece. Tem de ensinar, viu, Messias? Pelo vale escuro, seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz, o meu passo incerto, tu dirigirás, ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Se você está passando pelo vale, não se esqueça, o Senhor está contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu queria orar nesta hora. Se você está enfrentando um vale, você não precisa falar qual é, porque o Senhor conhece o seu coração. Eu queria orar com você e por você. Nós estamos sujeitos ao vale a qualquer momento da nossa vida. De repente recebe uma notícia, é o vale. E nós precisamos ter essas convicções. Quando eu estiver no vale, eu tenho de olhar para o poder de Deus, não para o tamanho do meu problema. Quando eu estiver no vale, eu tenho de saber que o Senhor está comigo. Está me protegendo, está cuidando. Ele usa a vara e o cajado para me proteger, para cuidar da minha vida, para me buscar, para me tomar nos seus braços. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Quero orar. Se você quer colocar algo diante do Senhor nesta hora, coloque-se em pé aí no seu lugar para nós estarmos orando juntos. Nesse instante, você está passando por um vale, tem algum parente que está passando pelo vale, vamos colocar essas pessoas ou essa pessoa diante do Senhor, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Coloque-se em pé, abra o seu coração para o Senhor. Eu não vou perguntar para você o que você está enfrentando, mas o Senhor conhece o seu coração. Coloque-se diante do Senhor. Pai querido, nós queremos nesse instante, mais uma vez, derramar o nosso coração diante do Senhor. Pai, o Senhor conhece cada irmão, cada irmã que se colocou em pé nesta hora. Que o Senhor já sondou através do teu Espírito cada coração. E pelo poder, ó Pai, do nome de Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor vai cuidar de cada uma dessas dificuldades. Porque quando passamos pelo vale, o Senhor está conosco.
a tua vara e o teu cajado nos consolam, nos protege. Pai querido, que teu Espírito trabalhe a vida e o coração de cada um desses irmãos. E daqueles que porventura não estiverem aqui conosco, mas que estão participando conosco através da internet. Pai, que o grande amor do Senhor alcance as pessoas. Jesus querido, que a tua graça, como bom pastor, abrace essas pessoas. E que teu Espírito Santo aplique o consolo, o conforto. Pai, se existe desânimo em alguma vida, nós repreendemos agora, Pai, em nome de Jesus. Porque o desânimo não provém do Senhor. E que essa pessoa corra rapidamente para os braços do Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós agradecemos, porque estamos juntos, que podemos te cultuar, que podemos ouvir a tua palavra, e somos abençoados pela tua palavra. Oramos ao Pai com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém.